Seja muito bem-vinda, querida Artemísia! A gente inicia nessa manhã de terça-feira mais uma aula aqui na Escola de Deusas. Que prazer estar com você aqui nessa aula de hoje. Eu escolhi falar com você nessa manhã de terça-feira sobre um tema que é muito recorrente aí no universo feminino, que são as cólicas e a enxaqueca menstrual. Você sofre com isso, Artemísia? Hoje, na nossa aula, eu vou falar as melhores práticas para você conseguir se cuidar, para você que está apresentando uma menstruação dolorosa, para você que está tendo casos de cólica, caso de enxaqueca. Eu separei aqui várias ervas e várias práticas para que a gente consiga realmente ter uma melhor menstruação, tá? Então anota tudo que eu vou te passar na aula de hoje. E para me acompanhar nessa aula aqui de terça-feira, nessa aula em que eu vou falar com você sobre cólicas e sobre enxaqueca menstrual, eu chamei, né, uma querida, a Cíntia Mota. A Cíntia também é terapeuta de ginecologia natural e ela vai aqui agregar valor a toda a nossa aula. Ela também tem um trabalho muito forte na ginecologia natural, então eu trouxe ela aqui para agregar também mais conhecimentos para vocês. Agora Aê, sim, que maravilhosa! Bom dia, Cíntia, tudo bem? tudo bem. Cíntia, seja muito bem-vinda. Eu quis chamar a Cíntia na nossa aula de hoje para ela agregar também, né, o conhecimento dela, ela que é terapeuta de ginecologia natural. Eu, particularmente, eu gosto muito do trabalho que a Cíntia vem fazendo. Então eu escolhi chamar ela aqui também para agregar mais valor, para a gente fazer essa aula e ajudar, né, as artemísias a lidarem com cólicas e com enxaqueca. Então, antes de mais nada, Cíntia, se apresenta, fala um pouquinho de você, deixa as artemísias te conhecerem. Vai lá. Então, eu sou a Cíntia, né? Estou começando agora com ginecologia natural, né? Nas terapias integrativas. Sempre gostei muito dessa área, né? Sempre gostei muito de terapias alternativas e queria encontrar um caminho, né? Eu, né, meio assim, fiquei meio perdida no começo, mas depois a ginecologia natural eu fiquei apaixonada, fiquei muito encantada pela ginecologia natural, né? Também porque eu tenho endometriose, né? Já fui atendida pela Paula, o atendimento dela é maravilhoso, nossa, Deus, né? O atendimento dela, quem puder fazer um atendimento com ela, eu super indico, né? Então eu me apaixonei por esse, né, universo da ginecologia natural. Estou fazendo os tratamentos em mim mesma, né, as garrafadas, os chás, né? E estou aí também ajudando outras mulheres. Maravilha. A Cíntia, né, ela tem um Instagram que ela compartilha muita coisa de ginecologia natural lá, que é o espaço underline, né, Cíntia Mota. Então, Isso. quem quiser também os atendimentos com a Cíntia, é só procurar ela lá. Quiser. Cíntia, então vamos lá, vamos começar essa aula, né, em que a gente vai falar aqui sobre cólica menstrual, a gente vai falar de enxaqueca também, que é um outro sintoma muito característico, principalmente nessa fase de menstruação. A gente separou aqui algumas práticas, algumas ervas também, para ajudar nessas questões, mas antes da gente entrar na parte prática, né, mostrando aqui as ervas e tudo, por que a gente sente cólica? Né? O que a cólica de fato quer nos mostrar? Vamos começar por aí. Muitas vezes, assim, nós sentimos cólica porque o nosso corpo está gritando, né? Ele está querendo se comunicar conosco. Então, primeiro, né, existem as cólicas primárias, quando não existe nenhuma patologia, né, uma doença ginecológica, como a endometriose, e as cólicas secundárias. Para quem tem endometriose, as cólicas, como você fala, são alucinantes, são terríveis. Então, existem esses dois quadros. Então, a cólica, ela vem te mostrar por quê você está num excesso de trabalho, né? Ela vem te falar, vem te gritar, na verdade, um excesso de questões emocionais, né? Às vezes é um gatilho, algo
que você vem passando, ou uma situação, ou até um desapego, você precisa se desapegar de algo, né? Então, as cólicas, elas vêm aí para poder nos falar alguma coisa, né? Que não está bem, né? E também, assim, inclui como um processo inflamatório, né? A sua alimentação, você tem que observar a sua alimentação, como é que está a sua rotina, né? Se você toma água, se você é uma pessoa muito mental também, no caso das enxaquecas, uma pessoa muito controladora. Então, as cólicas, elas vêm aí para você falar, para falar assim, ei, você é mulher, vamos tirar um tempinho para você, né? Vamos ter um pouquinho de autocuidado, vamos parar um pouco, né? Então, as cólicas, elas vêm aí para nos falar isso, nos comunicar. Uhum. Né? Que é a forma, né, Cíntia? O nosso corpo se comunica com a gente através de sintomas, né? De sintomas, né? E também, assim, como que a gente pode amenizar isso, né? Criando estratégias. A gente pode criar estratégias para poder se fortalecer, né? E também existe muito essa questão, assim, muitas mulheres sentem raiva, né? No período menstrual. E essa questão de sentir raiva gera uma desconexão com o feminino. Né? Então, essa desconexão com o feminino leva às cólicas menstruais. Como que a gente pode entrar em contato com a nossa energia feminina? Tendo um pouco de autocuidado. Muitas vezes tem muitas mulheres, principalmente quem tem endometriose, se doa muito e às vezes acaba não querendo receber ajuda, né? Muito controladora, né? Também a pessoa assim que ela se fecha. Então, as cólicas, elas vêm aí para nos mostrar, olha, você precisa criar estratégias, né, para se cuidar, né, para ter um tempinho para você. Então, a gente está olhando para a nossa energia feminina e a gente está atenta à nossa intuição, a se comunicar com o nosso corpo, né, a ter hábitos de autocuidado. Então, aí é onde entra a ginecologia natural, com o escalda-pés, com as vaporizações de útero, né, com as garrafadas, com os chás. Né? Você precisa ter um tempinho para você, não é possível, né? E a gente não pode tirar um tempinho para a gente, né? É você fazer a sua mandala lunar, perceber quando tem que ir. E também, assim, antes da menstruação, na pré-menstruação, já cuidar. Não esperar ficar com a cólica menstrual. É já ir se organizando, fazer o seu resguardo com os chás, né? Para você não ter cólicas futuramente. Então, o que você pode fazer? Já deixar as coisas previamente prontas, né? Organizar a sua casa, já deixar a comida já pré-congelada, ou alguma mistura ali, você já deixa algo principal já pronto, para quando chegar a sua alunação, os períodos da menstruação, já está tudo organizado e você não ter tanto trabalho, né? Não ficar todo tempo em pé ou trabalhando. Uhum, perfeito. Eu tinha até inclusive, né, falado no comecinho da aula que justamente isso, né, só da gente ter a consciência da nossa ciclicidade, muito do desconforto da menstruação já vai embora. O que a gente sempre fala, embora cada caso seja um caso, mas só da gente ter consciência cíclica já diminui muito dos nossos desconfortos. Geralmente, né, a mulher, quando ela chega na ginecologia natural, ela sequer sabe que ela é cíclica, porque o nosso padrão, né, da nossa sociedade fomenta muito o padrão linear. E o feminino, ele é cíclico. Então, só da gente dar vazão, né, à nossa ciclicidade, muitos dos nossos desconfortos menstruais já diminuem. Então, quando a gente chega na fase de pré-menstruação e menstruação, a gente começa o nosso processo de interiorização. Então, como você mencionou, né? Esse período, principalmente a menstruação, não é um período para a gente ficar na mente. É um período para a gente ir para dentro. Então, muito da enxaqueca,
muito das cólicas que a gente apresenta é justamente esse conflito, essa briga, né, com a nossa ciclicidade, em que a nossa energia cíclica está pedindo para que a gente desacelere, para que a gente vá com calma, para que a gente vá para o intuir. E a gente, por não entender essa dinâmica cíclica, fica brigando com isso. Mas, menina, eu tenho aquele e-mail para responder, eu tenho aquela aula para dar, eu tenho aquele curso para ministrar, não é o momento de eu descansar. E aí a gente fica brigando com a nossa ciclicidade. Só da gente dar vazão ao que o nosso ciclo pede, que a menstruação pede um momento de retração, de recolhimento, só da gente dar vazão a isso, muitos dos nossos desconfortos diminuem. E eu achei interessante, né, uma coisa que você falou também, que é uma chaga do feminino, e isso fica muito nítido quando a gente fala de endometriose, que é justamente essa chaga que a maioria de nós carrega, que é essa culpa por descansar. Então, muitas vezes a gente chega na nossa menstruação, meu Deus, eu não posso descansar, né? E as demandas que eu tenho, e as clientes que eu tenho, e as mentoradas que eu tenho, e as coisas de casa, e o filho, parará, parará, a gente se sente culpada. E a ginecologia natural, junto com o sagrado feminino, vem tirar esse peso das nossas costas, né? Dizendo que a menstruação é um momento em que a gente precisa dar vazão a esse descanso, a esse acolhimento. Então, muitas vezes, como você também mencionou, a cólica é um grito do nosso corpo falando: descansa. Se você não vai por livre, espontânea vontade, você vai aqui na marra. Vou te dar aí uma cólica para você descansar, para você se priorizar. Então é muito disso também, né? Sim, e outra coisa interessante, assim, é o uso de absorventes descartáveis. Isso também propicia, né, a mulher ter cólica. Então, fazer essa transição, né, do absorvente descartável para os coletores, para o absorvente de pano, né? Então, você fazer essa troca e fazer essa troca de forma tranquila também, né? De forma gradual. E isso diminui muito as cólicas, diminui muito o fluxo menstrual, né? E proporciona até bem-estar e até uma grande economia, porque olha, né? Uma mulher, ela gasta 12 mil absorventes por ano não, a vida inteira. Então, olha a grande economia que a gente pode estar tendo e muito o nosso planeta Terra. Uhum, com certeza, né? A gente ter algo mais consciente para a gente usar e que vai respeitar, né, todo o nosso sangue menstrual, que dentro da ginecologia natural, do sagrado feminino, a gente tem essa visão de que o nosso sangue, ele é sagrado, né? É um processo que a gente está vivendo e que precisa ser honrado. Então é muito interessante, né? Porque já há quase 5 anos que eu não uso mais os absorventes descartáveis, e não faz mais sentido, né? Como que eu vou colocar algo tão sagrado no absorvente descartável e descartar como se fosse lixo, né? Então, realmente, só da gente honrar também o nosso sangue, através dos paninhos, através dos copinhos coletores, já muda toda a dinâmica da nossa menstruação. Então, com certeza, também é um fator muito importante, né? Sim, muda tudo. Uhum. E a gente, né, começou falando aqui justamente do que pede a menstruação. Então vamos entrar nesse arquétipo, né? Dentro do nosso ciclo menstrual, a gente tem 4 grandes fases. Então o ciclo menstrual ele começa no primeiro dia de sangramento e termina no próximo dia de sangramento. Esse tempo é chamado de ciclo menstrual e ele é dividido em 4 grandes fases. Uma dessas fases é a nossa menstruação, que carrega todo o arquétipo ali da anciã. Então esse arquétipo, ele fala muito de retração. Ele fala que é um momento realmente para a gente descansar. Vocês podem aí observar que esse período de menstruação, a gente fica com menos energia, a gente fica mais indisposta, a gente realmente precisa um pouco mais de descanso. E não se sinta culpada por isso, né? Realmente é o que esse arquétipo pede, que a gente se retraia, que a gente fique mais na introspecção e que a gente realmente desacelere. E uma coisa que a Miranda Gray fala, né, que a Miranda Gray é uma das referências quando a gente fala de ciclo menstrual para mim,
ela fala muito que o período de menstruação é para você ficar na sua caverna, para você realmente fazer o essencial mesmo. Depois, quando a sua menstruação acabar, que aí a gente entra no arquétipo da donzela, aí sim, a gente compensa todas as atividades que ficaram para trás. Então é muito importante, porque eu sempre falo aqui para as Artemísias, não é a nossa ciclicidade que tem que se adaptar à nossa rotina, é a nossa rotina que tem que se adaptar à nossa ciclicidade. E aqui eu falo, né, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto terapeuta, enquanto filha, enquanto mentora, a gente precisa realmente fazer o essencial, aquilo que não tem como deixar para depois. Depois que passar a menstruação, aí a gente compensa, porque a gente vai estar na renovação. Então esse arquétipo, né, da menstruação, esse arquétipo da anciã, pede isso. Então faz aí um teste, começa a dar vazão ao que essa fase está te pedindo. Essa fase está te pedindo retração, descanso, repouso, para, como a Cíntia falou, sair da mente e ir para o intuir. E a gente vai dar aqui algumas sugestões de como que você pode fazer isso. Começa a fazer, a dar vazão ao que a tua anciã está pedindo. Você vai ver como que só isso já vai dar uma diminuída muito grande nesses desconfortos, né, Cíntia? Sim, sim, só a gente se desconectar um pouco, né? E também você se conectar com a sua energia feminina é você impor limites também, né? É aprender a dizer não. Muitas vezes a gente fala sim querendo dizer não. Então a gente se conectar com isso, né? E essa coisa da energia do desapego, né? Na nossa sociedade a gente não tem muito essa coisa da energia do luto, da morte, né? Que a gente é um processo de renovação. Então, é muito difícil, muitas vezes, para muitas mulheres passar por isso. Né? Muitas vezes o emocional está tão desconfortável, né? Os processos da endometriose estão tão agravados e esses processos de se desapegar de algo ou questões ligadas ao mental estão tão agravados que a menstruação acaba ficando muito dolorosa. Então, é saber impor limites, não se doar tanto, não é não se doar tanto, é você respeitar os seus próprios limites, né? Não só doar, mas também aprender a receber, né? Você estar conectado com o seu feminino, você observar a sua intuição, né? E parar um pouquinho também, né? Porque é muito importante. E aí muitas mulheres perguntam, né? Mas por que eu preciso desacelerar, né? Por que eu preciso ir para minha caverna? Esse é um período, né, como você acabou de mencionar, é um período de luto. Então é um período muito conectado com o arquétipo da anciã e é muito conectado com a estação do ano inverno. Então as nossas ancestrais, né, elas tinham muito essa conexão com a natureza. Elas observavam a natureza ao redor delas para extrair as melhores lições. E olha a lição do inverno, né? A lição do inverno que está conectada com a menstruação fala justamente disso, de desapego, de você ir para dentro, né? Não é um momento de expansão como, por exemplo, na primavera, que está cheio de flor, né? Está cheio de exuberância. Não. O inverno é o momento da gente ir para dentro, é o momento da gente se interiorizar e principalmente da gente entrar no que a gente chama de processo de vida e morte, no nosso processo de luto. Observa a natureza no inverno, ela se desapega, né, das folhas, de tudo que ela fez no decorrer das outras estações. Então ela se desapega de tudo. E quantas vezes, né, esse período de menstruação tá doloroso justamente para nos mostrar que a gente precisa se desapegar de algo. E a cólica, né, é justamente esse processo do nosso útero de contração. E olha só ele fazendo esse movimento, né, para liberar esse sangue menstrual que está preso. E aí, como a gente trabalha também na forma holística, a gente pode aqui se perguntar, quando a gente tem muita cólica, o que meu corpo está querendo dizer com esse movimento? O que ele está querendo me sinalizar que ele precisa dissolver, precisa liberar? Muitas vezes, quando a gente entra no processo da menstruação, a gente precisa ir para dentro justamente para ter clareza
do que a gente precisa desapegar. Às vezes, como você falou, é uma relação tóxica que a gente não está colocando limite. Muitas vezes é um emprego que a gente já teria que ter soltado e a gente não solta. Muitas vezes é um hábito que a gente está ali, né, mantendo e a gente ainda está realmente nos limitando por causa desse hábito. Por isso a gente precisa desse momento de caverna para a gente entrar em contato com o nosso emocional, com a nossa vida e entender o que precisa, assim como no inverno, ser liberado, ser dissolvido e ser posto no local, né, de luto. Por isso que na menstruação a gente precisa disso. Olha a sabedoria do nosso corpo, né? A gente diminui o nosso foco, a gente diminui a nossa atividade mental, a gente diminui também a nossa capacidade, né, de ter ali aquela energia para a gente ir para dentro, para a gente se interiorizar e ter clareza do que a gente precisa soltar. Olha a cólica aqui, né? Trazendo toda essa sabedoria a nosso favor. E o interessante é fazer um exercício, né? Você pausar, fechar seus olhos e tentar se conectar e entender o que essa cólica quer me mostrar. Será que é uma raiva? Será que é um ódio? O que eu estou sentindo com relação a essa cólica? Será que é alguém? Né? Muitas vezes, né? Uma situação. O que eu tenho que fazer para poder colocar isso num local de paz? Como que eu posso me organizar? E também a mulher pode ter um caderno das emoções, né? Onde ela pode ali colocar todas as suas emoções, colocar para fora. Né? Muitas vezes a gente fica guardando muitas coisas e muitas vezes tem que colocar para fora mesmo, né? E fazer o manejo do estresse, né? Às vezes existem situações que não tem jeito, a gente não tem para onde correr, né? E simplesmente a gente pode olhar, né, para aquela situação com um olhar de mais amorosidade e tentar levar de uma maneira mais leve, né? Ou então tentar encontrar estratégias para a gente poder ter uma vida mais tranquila, né? Levar aquilo de uma forma mais leve, né? Não com tanto peso. Né? Maravilha. Vamos então falar de ervas, vamos então falar de práticas aqui, eu amo, amo. Antes de eu trazer aqui, né, as ervas que a gente separou para falar, que vão ajudar na cólica, vão ajudar também na enxaqueca, eu quero só ressaltar mais um ponto aqui que eu acho que é muito importante e, inclusive, a Pabla fala nesse livro aqui, Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que ela fala, né, que muitas vezes, e eu recebo muitas clientes assim, as clientes chegam, sei lá, com 30 anos, 30 e poucos anos, e aí elas falam, Paula, eu sinto cólica desde os 15, desde os 16, e sempre falavam que era normal. E eu vejo muito isso por causa da crença que a gente tem na nossa sociedade que associa o feminino com dor. Não é normal, não é o natural nós sentirmos dor. A menstruação não é de forma alguma um momento para a gente sentir dor. Não é normal a gente sentir aquela cólica que vai para as pernas, aquela indisposição, aquela coisa que você nem consegue levantar da cama. Aqui é interessante a gente sempre investigar o que está por trás e a gente sempre buscar outros profissionais para nos ajudar a entender de onde está vindo essa cólica. Não é o feminino, ele não é associado à dor. Isso é muito do paradigma que a gente infelizmente ainda vive, que associa, né, que mulher nasceu para sofrer, que ser mulher é ser sinônimo de sofrimento, e não é assim. O que a ginecologia natural vem nos trazer são várias práticas naturais que através da nossa autonomia a gente pode resgatar e colocar a nosso favor. Não é normal a gente sentir dor. Mulher não nasceu para sofrer, mulher não nasceu para sentir dor. Se hoje você está tendo complicações na sua pré-menstruação e menstruação, procure ajuda, tá? Mas não associe, comece aí a desassociar o feminino de dor, porque isso não é o nosso natural. Sim, é verdade. Não é normal normalizar o sofrimento. É.
Exatamente. Cíntia, vamos lá então falar aqui de práticas naturais, né? Existem dois elementos assim que eu gosto muito de trabalhar quando a gente fala de período de menstruação, que o primeiro, né, é o cinturão lunar. O cinturão lunar é uma faixa que a gente pode fazer em crochê, pode fazer em lã também. Tem muitas manas que fazem, né, que são artesãs que fazem. Essa faixa menstrual a gente coloca ao redor do nosso ventre. Eu tenho uma que foi até uma aluna minha que fez, que a gente dorme, eu gosto muito de dormir quando eu tô na minha lua, com essa faixa menstrual. Então, quando a gente fala de menstruação, a gente fala basicamente de duas coisas, né? De calor e de descanso. Então, essa mantinha, né, esse cinturão lunar, ele ajuda muito a trazer esse aconchego para o nosso ventre. Então, é uma coisa que você pode buscar também para que você durma aconchegada, né, para que você durma com o seu ventre ali realmente acolhido. Então, eu gosto muito nesse cinturão de colocar uma pedra da lua, né, que é uma pedra que fala muito da energia feminina, é uma pedra que a gente pode utilizar no nosso período de menstruação. A gente pode colocar arruda, a gente pode colocar camomila também. Então, o cinturão menstrual, ele é muito maravilhoso para a gente dormir no nosso período de lua. Você gosta também, Cíntia? Eu ainda não tenho cinturão menstrual, mas Uhum. assim, eu gosto muito de usar a bolsa de água quente, né? Deixar meus pés bem quentinhos, né? E descansar um pouco. É um Uhum. momento que eu fico assim com os meus filhos, faço uma pipoquinha, e aí eles brincam, assistem algum filme, eu descanso um pouco. Maravilha. É isso, né? Quando você tiver aí, Artemisia, com cólica, tenta fazer isso. Descansar e colocar calor no seu corpo. Gente, é batata. E a minha mãe, né, Cintia, ela tinha aquelas bolsas térmicas, que é uma bolsa térmica que a gente encontra e dá uma gulgada aí você vai encontrar, Artemisia. É uma bolsa térmica que você enche com água quente, você tampa, né? Ela tem uma rosca que eu esqueci de trazer aqui. Mas é uma bolsa, né, que você enche de água quente e coloca no seu ventre. Gente, é batata. Quando você tiver com cólica, deita ali uns 30, 40 minutos, coloca essa bolsa térmica pra tu ver. Gente, é batata, como diria minha mãe. Você colocou calor no teu ventre, gente, a cólica já diminui. Né? E aqui também essa questão do calor, e a gente separou aqui algumas ervas que trazem esse calor, é muito importante. Então você pode usar um escalda-pés, né, como você falou, você pode usar o cinturão lunar e você pode usar também essa bolsa térmica. Eu tenho duas aqui em casa, porque assim, ela salva uma vida, então às vezes eu tô com uma cólica mais intensa, deito ali 30 minutos com a bolsa, gente, eu acordo, eu levanto outra. Né? É sensacional o quanto que a bolsa térmica ajuda na questão de cólica, tá? E falando de ervas, vamos lá, Cintia, eu separei aqui algumas, tá? Quando a gente fala de ervas para cólica e enxaqueca, gente, existe uma infinidade, né? Eu e a Cintia poderíamos ficar aqui até amanhã falando só de erva aqui, mas a gente escolheu, né? A gente selecionou algumas aqui. Vamos começar falando da canela, tá? Que é um dos meus chás preferidos aqui. A canela, ela é maravilhosa, eu não deixo faltar aqui em casa. A gente pode fazer o chá de canela usando 2 pauzinhos assim de canela para cada xícara de água, tá? Para cada xícara de água você pode usar 2 pauzinhos de canela. Quem tem o fluxo menstrual intenso, eu não recomendo usar a canela. A canela, ela é muito boa para quem tem aquela menstruação que eu chamo, que a menstruação já chega indo embora, que ela mal chegou e já está acabando, aquela menstruação escassa. A canela é excelente para esses casos, tá? A canela, ela ajuda muito em sangue coagulado, aquela menstruação cheia de coágulo, aquela menstruação que vem já dolorida. A canela é excelente. Como você mencionou, Cintia, eu gosto muito, sendo portadora de endometriose, de me antecipar. Então, na minha pré-menstruação, eu já começo um ciclo com a canela.
porque ela vai ajudando toda a parte, principalmente a parte muscular ali do útero, para quando eu chegar na minha menstruação ela ser mais leve. Então a canela é um chá que eu uso muito, principalmente na minha pré-menstruação, porque ela vai preparar todo o período, né, da menstruação, tá? Então, tirando ali os casos de mulheres que têm um fluxo muito intenso, tirando esses casos, a canela é excelente. A gente pode usar ali o chá de canela, além de ser uma delícia também, a canela ajuda muito em questão de cólica. Você gosta, Cíntia, da canela? Sim, gosto bastante. Eu também gosto da combinação do louro, orégano, tansagem, né? Essa combinação, ela é muito boa, né? Você A pode repetir, Cíntia, que deu uma cortada aqui. Qual é a combinação? louro, orégano, tansagem. O gergelim preto e cravo também é muito bom. Eu também gosto de Uhum. fazer com minhas clientes, principalmente quando elas têm dor na lombar, né? Aquela dor que vem na lombar, o gergelim preto e o cravo também ajuda muito. O cravo é excelente também, né, assim como a canela, para aquecer o corpo. Então, esse período a gente deve buscar plantas que vão aquecer o nosso corpo. O cravo também é uma excelente, né, opção para cólica. A tansagem eu não coloquei aqui, mas a tansagem também é incrível. Eu também gosto muito, Cíntia, porque ela ajuda também a limpar o útero. Então, todo aquele resquício ali que fica, né, das menstruações antigas, ela também ajuda a liberar. Então, a tansagem eu também gosto bastante. Maravilha. Separei aqui mais uma plantinha, né, bem maravilhosa, que é o hibisco. Aqui a flor do hibisco. O hibisco ele também atua bastante com questão de cólica, né? Então o hibisco ele é diurético, ele ajuda nessa retenção de líquido, né? Então o hibisco ele é excelente. A gente pode também tomar um chá de hibisco. Ele tem uma cor, né, bem característica assim e um sabor também adocicado com um final meio, né, amargoso. Mas o hibisco também é uma planta que a gente pode usar para cólica, tá? Então você pode colocar aí no teu hall de ervas, canela, o hibisco, a tansagem, o cravo, como a Cíntia falou também, o gergelim preto, são ótimas opções, né? Uhum. E olha aqui quem eu trouxe, Cíntia. Olha aqui quem eu trouxe, ela, ó. A Artemisia, não pode faltar, mulher. A Artemisia, gente, como eu amo essa planta, né? A Artemisia, eu gosto tanto dela, né, que eu coloquei o nome da minha tribo de tribo das Artemísias, porque ela é uma planta sensacional, é uma planta que a gente pode utilizar no nosso período de menstruação, porque ela é antiespasmódica, então ela ajuda muito na questão de cólica, tá? A Artemisia, ela tem uma característica, né, muito grande de também fazer purificações. Então eu gosto muito de usar na pré-menstruação principalmente, mas a gente pode usar também na menstruação. Ela vai ajudar a liberar, né, o que está preso, ela vai ajudar, ela também tem potencial diurético, então ela vai ajudar na retenção de líquido. Eu gosto muito da Artemisia no período de menstruação, porque o período de menstruação é um período que a gente fica muito intuitiva, tá? Cá, a gente pode usar aqui em chá, tá? Principalmente. Então a gente vai falar depois um pouquinho dos usos, né? Mas a Artemisia, como a gente na menstruação a gente está muito intuitiva, a gente está com o nosso chakra coronário expandido, esse período é muito bom para a gente ter insights, para a gente se conectar com a nossa ancestralidade, para a gente ter ali orientações. Então, se a gente está num período da nossa vida, por exemplo, que a gente está precisando de uma orientação, de uma guiança, a gente está no momento de decisão, a gente pode e deve, né, se conectar com as esferas superiores para ter esse insight. A Artemisia é excelente para isso. É muito comum a gente ter ali sonhos, né, a gente ter ali insights muito profundos com a Artemisia. Então, além da... Então usa, cá, ela é excelente. Então, além dela ajudar na questão da cólica, ela também ajuda nessa conexão. A gente aproveitar o período de lua para a gente se conectar com essas esferas superiores e ter respostas, tá? Então aqui, ó, basicamente eu trouxe a canela, a Artemisia e o hibisco, tá? São excelentes para a questão de cólica menstrual.
Você também gosta, Cíntia, da Artemisia? Artemisia, sim, eu uso bastante Artemisia, principalmente para a questão da endometriose, né, com o chia amarelo e a unha de gato, assim, me ajuda muito, me ajudou bastante nas minhas cólicas. Então, a Artemisia, assim, é o seu xodó, né? Aham. Essa combinação, Cintia, que você falou, né, é a que eu também mais uso, né, sendo portadora de endometriose, que é a Artemisia, a unha de gato e o chia amarelo. Então, constantemente ali eu faço, né, o uso dessas plantas, porque a endometriose é maravilhosa, né. Aqui, camomila também, né, bem coringa. A camomila é um chá delicioso, é um chá bem tradicional. Cara, se você tá com aquela cólicazinha, faz o descanso, fica ali 40 minutos deitada, sem celular, coloca uma meditação, coloca um ambiente aconchegante, faz esse repouso durante 30, 40 minutos, coloca a bolsa térmica que a gente falou aqui no seu ventre, faz um chá de camomila. Gente, isso aqui é tira e queda para cólica, tá? Coloca a bolsa térmica aí no teu ventre e faz um chá de camomila, minha irmã. Tu vai ver como que tu vai sair desse repouso uma outra mulher. Então, camomila também é bem tradicional quando a gente fala de cólica menstrual. E a última aqui, né, que as duas opções que eu trouxe aqui para enxaqueca é, é o gengibre, né? Como a gente mencionou aqui, eu e a Cíntia, a gente deu várias opções de ervas e plantas que vão aquecer o corpo. Então, a menstruação, ela é um momento para a gente escolher plantas que vão aquecer o nosso corpo. A Cíntia falou do cravo, a gente trouxe aqui a canela também. E o gengibre, gente, o gengibre é sensacional. O gengibre, ele é tira e queda para enxaqueca, tá? Então, além dele aquecer o corpo, ele também ajuda nos casos de enxaqueca. Eu gosto de, para cada xícara, utilizar 2 rodelinhas de gengibre. Meu marido fala que fica fraco. Ai, tá fraco, parece que tá bebendo água. Mas eu gosto, para mim é o suficiente. Então, 2 rodelinhas de gengibre para cada xícara de água vai amenizar o caso de enxaqueca. Como a Cíntia falou, o período de menstruação é um momento da gente sair da mente. Então, tenta fazer, né, esse descanso, se desconectar do mundo objetivo, ir para dentro e fazer um chá de gengibre também. Geralmente, a enxaqueca ela diminui bastante com essa prática. E eu separei aqui também um óleo essencial, né? Eu que gosto muito dos óleos essenciais, eu gosto muito do óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, é um óleo essencial que ele combate muito a enxaqueca, tá? Então, eu gosto de usar 1 colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva, e aí nessa colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva, eu gosto de pingar 2 gotinhas do óleo essencial de hortelã-pimenta, misturo, e aí eu passo no ventre também. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é muito forte, então só da gente massagear aqui já sobe, né, todo o poder aromático da hortelã-pimenta, ele é muito forte. Então realmente use 2 gotas somente para cada colher de sopa de óleo vegetal, tá? Você pode usar o semente de uva, você pode usar o gergelim, você pode usar o germe de trigo. Pega aí 1 colher de sopa de algum óleo vegetal e aí você dilui 2 gotinhas de óleo essencial de hortelã-pimenta, faz uma massagem bem gostosa no ventre, você vai ver como que a enxaqueca vai diminuir também. Ah, é maravilhosa. A Letícia falou aqui. Eu gosto de ralar o gengibre e colocar na água morna, sem ferver. Maravilha, maravilha. A Lê que tem aí todas as plantas na casa dela, maravilhosa. Mais alguma coisa, Cíntia, que você acha interessante colocar aqui? Alguma erva, alguma prática? Ah, olha, para enxaqueca seria interessante também a valeriana, a melissa e a camomila junto, né? Para poder tratar essa questão da enxaqueca. Tomar por 7 dias, 2 vezes, né, por dia, 7 dias. A valeriana, a melissa e a camomila, né? A camomila vem aí para poder acalmar um pouquinho, e a melissa também traz bastante paz, tranquilidade, né?
e tomar por 7 dias. E também, né, tratar antes, muitas vezes, né, se a mulher tem enxaqueca no período menstrual, é já ir tratar antes, né, não esperar acontecer, né, os sintomas para poder tratar. E sim, na pré-menstrual, já começar a fazer os movimentos com os chás. Maravilha, olha que maravilha, né? Essa questão que a ginecologia natural traz da autonomia, da gente saber o que a gente pode utilizar. Eu e a Cintia aqui trouxemos, né, várias coisas que você pode utilizar. E eu também, eu atuo muito, Cintia, com essa prática, com essa estratégia, né, de me antecipar. Então, se você, Artemisia, está tendo muita cólica, um período de menstruação muito intenso, muitas dificuldades, se antecipa, né? Então faça o mapeamento do seu ciclo menstrual, use a mandala lunar e quando você sentir que já está próxima da sua menstruação, como a Cintia falou, 7 dias antes ali aproximadamente, você vai ali fazer o uso de alguma dessas práticas que a gente falou aqui. Escolhe algum combinado desses que a Cintia mencionou, escolhe ali alguma dessas plantinhas também que a gente trouxe e já se antecipa, se prepara. A menstruação é o reflexo de como a gente vivenciou todo o nosso ciclo. Então, se você ficou naquele ritmo frenético o ciclo todo, e agora, né, você chega na sua menstruação querendo realmente lidar com isso, claro que vai ter os efeitos ali, é claro que essas práticas vão ajudar. Agora os resultados vão ser muito maiores e muito mais eficientes se você se antecipa, se você escolhe realmente fazer essas práticas e se preparar para a menstruação. Coloca em prática tudo que eu e a Cintia colocamos aqui para você ver como que você vai ter uma menstruação mais leve. Eu quero aqui, Artemisia, coraçãozinho. Coloca o coraçãozinho aí. Coloca aqui pra gente como é que foi essa aula. Quero o feedback de vocês. Vocês que ficaram aqui até o final, como que foi essa aula? Anotaram tudo? Gente, isso aqui, essa aula é ouro. Isso aqui é o que a gente passa, né, Cíntia, para as nossas clientes e o que a gente faz. Cara, se tu pegar isso aqui, Artemisia, anotar tudo, você vai ver como que a sua menstruação vai ficar leve. Tá? Coraçãozinho aqui, quero aqui o feedback de vocês. Cíntia, como que a gente pode trazer mais conexão, né, com a nossa energia feminina nesse período de menstruação? Então, desde o começo, né, da nossa aula, a gente está falando aqui. Vamos nesse período nos interiorizarmos, vamos para dentro, vamos sair da mente, vamos para a intuição. Quais as práticas você usa, quais as práticas você indica para as tuas clientes para fazer, né, esse desenvolvimento da nossa energia feminina? O que você indica aí para a gente trazer mais essa conexão nesse período de menstruação? Observar o corpo, né? Observar os sinais que o corpo vem dando, né? Ouvir a intuição, fazer esse exercício de pensar e entender o que essa cólica quer me mostrar, né? Esse é um dos exercícios que eu indico. Atividades manuais também pode entrar com, né, essa conexão com o feminino, né? Então, você parar um pouquinho e escutar o seu corpo, né? Escutar a sua intuição, não ficar se doando tanto, né? Doar, doar, doar e não receber nada. Então, saber receber, né? Saber ouvir os sinais que o seu corpo vem te mostrando. Então, é mais ou menos isso que eu indico para cliente. Maravilha. E às vezes, né, Cíntia, a gente entra, né, nessa cilada patriarcal que coloca a gente nesse padrão linear, que não entende a nossa energia cíclica, e às vezes a gente entra nessa vibe de realmente estar muito no mental quando a gente deveria estar na nossa intuição. E muitas vezes, né, e eu fui essa mulher que não tinha tempo nem para fazer um chá, não tinha nem tempo para fazer essa interiorização, para respirar.
né? Realmente, a ginecologia natural, ela traz várias opções de tratamentos naturais, mas algo que a Pabla fala muito também no livro dela é que essas práticas, né, tudo que eu e a Cíntia falamos aqui não serve de nada se a gente realmente não estiver comprometida e entender a raiz do que está nos fazendo adoecer. Todos os chás, todas as práticas que a gente colocou nessa aula são muito eficientes. É o que eu e a Cíntia usamos, é o que a gente indica para as nossas clientes. Só que não faça, né, o uso dessas medicinas, dessas práticas, simplesmente por fazer. A gente precisa fazer esse exercício que a Cíntia colocou aqui. O que essa cólica quer me mostrar? O que essa enxaqueca veio para me mostrar? E aí sim, a gente entra nessa questão, né, da autonomia que a ginecologia natural prega, da gente ser a nossa própria medicina. Então não faça as coisas no automático, não realmente coloque, não caia nessa armadilha de estar sempre acelerada. Muitas vezes, só de você fazer o seu chá, de você estar em conexão com aquela plantinha que é uma parte de Gaia, já traz para você muitas respostas do que a gente precisa olhar. Eu, particularmente, eu gosto muito dos trabalhos manuais, né? Então, quando eu estou no meu período de lua, eu gosto muito de assistir palestras ali, mas fazer isso na meditação ativa. Então, é o momento que eu tiro, né, as minhas aquarelas do armário, que eu faço ali as minhas mandalas. Isso é algo que a Miranda Gray, no livro Lua Vermelha, fala muito. Ela tem um capítulo só falando sobre isso. O quanto que a gente colocar esse período de menstruação para a gente fazer danças, não aquelas com aqueles passos, mas uma dança livre, né? Uma dança sem mente, né? A gente intuindo os movimentos que o nosso corpo quer fazer. O processo também de trabalhos manuais,